urgente. As forças armadas da Ucrânia conseguiram. Eles perfuraram o poder da Rússia no lugar mais inesperado. Este é o momento histórico de vitória. Os Mirage estão desmontando o céu sobre o inimigo em pedaços. A Turquia está indo all-in. O fim da guerra já é amanhã? Neste exato momento, a Ucrânia está iniciando a era dos drones. Parece que o Kremlin ainda não percebeu a dimensão de seu próprio destino selado. A França revelou um arsenal secreto. Uma arma superpoderosa está saindo da sombra. Finalmente, a libertação de Kupiansk. O Reino Unido assumiu o controle da situação. Moscou está na armadilha. Tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. É impossível esconder isso por mais tempo. Choque! Drones não identificados caíram na Rússia. A escuridão e o pânico envolveram os russos de forma abrupta. O inimigo fracassou na linha de frente. A ofensiva de Kupion foi frustrada. Os generais inimigos preferem não falar abertamente sobre as perdas de pessoal. E além disso, na internet eles terminaram o trabalho. Se você precisa ver. Putin, sem saída, parte para cima do OTAN. A Finlândia está pronta para revidar? Mais detalhes sobre isso e muito mais na reportagem. A seguir. O complexo militar industrial russo está em chamas em Kursk. Na noite de 17 de novembro, a fábrica Sancom pegou fogo. Também foram relatadas explosões na central de cogeração de Oriel e em algumas subestações. Na noite anterior, drones de ataque atingiram uma subestação na cidade de Donetsk, que está temporariamente ocupada. Anteriormente, era a subestação de Shaikino, com capacidade de 330 kW, que equivale a uma quantidade significativa de energia elétrica. Onde quer que a Rússia vá, ela só leva destruição e morte. Imagens de Bakhmut, na região de Donetsk, capturadas pela Rússia, também estão sendo publicadas online, das quais literalmente nada restou. O jornal The Sunday Times começou a analisar a situação no campo de batalha diante da possível perda de Pokrovsk e da vizinha Mirnohrad. Os jornalistas informam que os combates no Nordeste continuarão, já que as cidades fortificadas da região de Donetsk ainda estão sendo defendidas. No momento, as principais ações de combate na cidade estão concentradas na região do frigorífico, da fábrica de rações e do bairro Dinas. As forças de defesa da Ucrânia mantêm o controle do bairro. Há muitos prédios altos que, na prática, são pontos estratégicos elevados. A manutenção desse bairro é, na verdade, um controle significativo sobre o território de Pokrovsk. Por isso, falar sobre a tomada da cidade num futuro próximo, como relatam alguns meios de comunicação ocidentais, é, no mínimo, prematuro. A situação permanece estável em outra frente quente, a de Kupiansk. No momento, reservas operacionais das Forças Armadas da Ucrânia foram transferidas para a direção de Kupiansk, o que estabilizou significativamente a situação. Além disso, segundo avaliações do próprio lado russo, uma parte significativa de Kupiansk está sob controle das Forças Armadas da Ucrânia. Marcas de 6 mísseis de cruzeiro abatidas foram vistas em um Mirage francês que defende o céu ucraniano. A Força Aérea mostrou o trabalho do caça. Já foi dito mais de uma vez que a Rússia não vai parar com a guerra na Ucrânia. O ministro da Defesa da Alemanha nomeou uma data exata, 2029, quando o Kremlin começará a lutar contra a OTAN. Na Rússia, rapidamente ativaram sua reação defensiva com acusações e declararam que agora não há dúvidas sobre quem é o agressor. Provocação constante do exército russo na fronteira russo-estoniana, perto de Narva. Narva é uma cidade onde 90% da população fala russo. E, consequentemente, Narva é separada da Federação Russa apenas por um rio. E as elites políticas e militares russas acreditam que é justamente a Estônia que será o calcanhar de Aquiles da OTAN no caso de uma possível incursão russa diretamente no território dos países bálticos. Enquanto os russos tentam se justificar pelas guerras que iniciaram, todos os outros estão se preparando para repelir um possível ataque deles. A Finlândia iniciou exercícios de artilharia a apenas 100 quilômetros da fronteira com a Rússia. Mais de 2.000 militares e 500 unidades de equipamento participam desses exercícios. A Turquia colocou suas cartas na mesa e está encerrando a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Finalmente alguém fez isso. Erdogan entra em cena com uma determinação nunca vista antes e encurrala Moscou. Declarações bombásticas que fazem Putin derreter. Já está planejado um encontro entre Zelensky e o chefe do Kremlin sobre a Crimeia e a Ucrânia?
Por que Ankara de repente ficou tão ativa? E será que Erdogan conseguirá tomar a decisão final sobre a paz? Isso já vamos descobrir. A Turquia faz uma declaração ousada. A paz na Ucrânia não é apenas um objetivo, mas uma inevitabilidade. Estamos trabalhando para acabar com a guerra. Espero que vocês vejam tudo em breve. O ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, declarou em entrevista à imprensa que até mesmo aqueles que não queriam o fim da guerra estão começando a pensar diferente. A guerra precisa acabar. Acreditamos que as negociações são inevitáveis. Pessoalmente, eu acredito que as negociações serão retomadas. Claro, não podemos entrar em detalhes. Isso pode acontecer na Turquia, pode acontecer em outro lugar, mas eu acredito que essa paz certamente virá. Segundo ele, durante 3 a 4 anos, existiram forças que ativamente impediram o fim da guerra. Mas agora chegou um ponto de virada clássico. Esses grupos estão mudando de posição. Fidan chama essa guerra de desgaste, quando nenhum dos lados pode sair vencedor, e as perdas são colossais, humanas, econômicas e políticas. Claro, a guerra precisa acabar. Essa foi a nossa política desde o início. Mas nos Estados Unidos e na Europa havia grupos muito influentes que não queriam que isso parasse. Ele também enfatiza que a diplomacia continua sendo o principal caminho para a paz. A Turquia acredita na criação de uma plataforma de paz, talvez até em seu território. Fidan não revela todos os detalhes por razões óbvias, mas afirma que a paz não é só necessária, é inevitável. Agora estamos vivendo um momento mais sombrio, porque ambos os lados estão focados em destruir as infraestruturas de transporte e energia um do outro. Eles estão atacando alvos militares e chegaram a um impasse. Agora isso se transformou em uma guerra de drones. Além disso, o ministro destaca a grande pressão que a guerra impõe sobre os países europeus. O financiamento da ajuda militar desestabiliza os orçamentos. O dinheiro não vai só para a defesa. Educação, saúde e infraestrutura também sofrem. O lado europeu não participa ativamente da guerra enviando tropas, mas está constantemente envolvido na guerra com seu dinheiro e apoio. E isso custa caro. O bloqueio da Rússia. Você não compra energia, não faz comércio com ela, com a Rússia. Por isso, é preciso pagar. No entanto, Fidan também vê obstáculos. Segundo ele, o principal é o status dos territórios de Donbass, especialmente o controle da chamada DNR. Ele alerta que qualquer regulação precisa ser realista, considerando a situação na linha de frente e os interesses dos dois lados. Ao mesmo tempo, a Turquia está pronta para desempenhar um papel ativo. Fidan declarou que Ankara não recusará nenhum papel no processo de paz e que as negociações devem ser de longo prazo e eficazes. Inverno está chegando. O que vemos agora é que, na verdade, temos todas as condições para a paz. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Turquia, este pode ser o momento mais próximo de um cessar-fogo e de uma transição para a diplomacia. Este é um aviso importante. Lhe pedimos que preste atenção à informação que se apresenta à continuação, já que contém detalhes relevantes que podem ser de seu interesse. É fundamental que leia cuidadosamente este aviso para estar informado sobre qualquer aspecto importante relacionado com este comunicado. Então, uma plataforma pacífica é possível, mas decisões desagradáveis, particularmente as territoriais, poderão fazer parte do futuro acordo. Uma verdadeira revolução dos drones. A Ucrânia deu uma verdadeira aula ao mundo. As oficinas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os designers lançam novos modelos mais rápido que o inimigo tem tempo de estudá-los. E a produção está crescendo num ritmo tão acelerado que os gigantes militares mundiais olham para Kiev com surpresa. O arsenal das Forças Armadas da Ucrânia também está sendo reforçado com mega-armas dos aliados. A França enviou um sinal claro: 100 caças Rafale, sistemas de defesa aérea SAMP-T, mísseis e bombas aéreas. Paris ficou lado a lado e está aproximando a vitória. A aliada está reativando um arsenal secreto. O que mais há nele? Não perca os primeiros detalhes a seguir. Kiev está se tornando o centro mundial de produção de drones de combate. Atualmente, a Ucrânia produz até 4 milhões de drones de combate por ano. Enquanto isso, no ZOA, são produzidos menos de 100 mil pássaros de combate por ano. E 4 milhões não é o limite das capacidades do complexo industrial de defesa ucraniano. Com o financiamento, esse número pode aumentar várias vezes. Foi o que escreveu em sua página o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha. A corrida armamentista moderna não é sobre armas nucleares, mas sim sobre milhões de drones baratos. Quem conseguir aumentar a produção mais rápido garante a vitória. Com financiamento suficiente, podemos produzir até 20 milhões de drones no próximo ano.
Andriy Sybiha, ministro das Relações Externas da Ucrânia. Atualmente, a Ucrânia está em uma corrida contra o tempo, tanto em recursos quanto em tecnologia. E a questão de aumentar a produção de Vantes é uma questão de sobrevivência. As empresas ucranianas não só atendem às necessidades das forças de defesa, mas também tentam entrar no mercado internacional. Tecnologias únicas testadas em condições reais de combate despertam grande interesse dos parceiros. Algumas empresas ucranianas já expandiram sua produção não só na Ucrânia. A Skyton abriu uma unidade na Eslováquia e atraiu mais de 10 milhões de euros em investimentos. A Flywell está preparando uma produção conjunta com a Finlândia. A Farpoint recebeu apoio da Dinamarca no desenvolvimento de combustível para mísseis dos sistemas de cruzeiro Flamingo. A empresa ucraniana TSI está estabelecendo uma linha de produção na Finlândia. Seu fundador, Oleksandr Hrachov, explicou em entrevista à Bloomberg que, na Finlândia, ele alcança 2 objetivos. Primeiro, garante o fornecimento confiável para a linha de frente na Ucrânia, transferindo parte da capacidade produtiva para fora da zona de combate. E segundo, conseguiu atrair financiamento ocidental para expandir a produção. A guerra e a necessidade de financiar, desenvolver e produzir armas para lutar contra o inimigo mais rico e maior impulsionaram os fabricantes ucranianos a trocar tecnologias com aliados europeus. Grachov está preocupado que a Europa não esteja aprendendo rápido o suficiente com a experiência da Ucrânia. No tempo que levou para ele montar a linha de produção na Finlândia, seus drones na Ucrânia já passaram por 3 gerações. Não é só a produção de drones no exterior, mas também a ajuda dos nossos parceiros europeus que é a chave para a vitória na guerra contra a Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou um acordo verdadeiramente histórico com o presidente da França, Emmanuel Macron. Quero destacar a importância desse acordo. É um acordo estratégico que vai funcionar por 10 anos a partir do próximo ano. Entendemos todos os fundamentos deste acordo: políticos, financeiros, industriais. Este é um acordo histórico. É muito valioso que a França esteja dando esse passo para alcançar uma segurança real e garantida na Europa. Pelos termos do acordo, a Ucrânia vai adquirir da França 100 aviões Rafale F-4 até 2035 para a aviação de combate ucraniana. Sistemas de defesa aérea SA, aqueles radares, mísseis ar-a-ar e bombas aéreas para eles. Sim, já este ano começam projetos conjuntos entre os setores de defesa dos 2 países. Estamos falando sobre a produção conjunta de drones interceptadores e o trabalho no desenvolvimento de tecnologias críticas para avantes ucranianos. O fortalecimento da própria defesa antiaérea e ataques sistemáticos de longo alcance à infraestrutura russa são a chave para um fim bem-sucedido da guerra para a Ucrânia. Urgente do fronte, as Forças Armadas da Ucrânia finalmente destruíram o plano da Rússia. Kupiansk se tornou uma verdadeira armadilha para Putin. A eliminação do inimigo tomou proporções devastadoras. Isso precisa ser visto com os próprios olhos. Putin está furioso. Os generais fazem um show para propaganda, mas acabam enfrentando a fúria incontrolável dos nossos soldados. Os drones FPV ucranianos atingem o alvo com precisão. As posições inimigas estão completamente destruídas. Será que, depois disso, o exército inimigo vai se atrever a recuar definitivamente do setor de Kupiansk na linha de frente? Ou vai resistir até o último soldado? Sobre isso, já. Até 15 de novembro. Esse foi exatamente o prazo que o ditador russo Putin estabeleceu para a captura de Kupiansk. No entanto, o exército russo mais uma vez perdeu seus próprios prazos e não conseguiu tomar a cidade sob controle. Foi o que declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Atualmente, as unidades ucranianas mantêm posições estratégicas e povoados-chave tanto em Kupiansk quanto ao redor da cidade. No momento, a situação em Kupiansk está em grande parte estabilizada. Lá, as forças ucranianas continuam a operação ativa para eliminar as unidades russas na parte norte da cidade, onde o inimigo está isolado das principais rotas de abastecimento. Não vou dizer que é muito fácil, mas levando em conta que eles estão realmente isolados das principais linhas de suprimento e que agora não conseguem receber reforços de forma eficaz, eles agora estão em uma situação muito pior do que estavam os defensores ucranianos, mesmo nos piores momentos.
Para reforçar a defesa na direção de Kupiansk, foram transferidas reservas operacionais, incluindo uma unidade especial das Forças de Operações Especiais, com experiência em combates urbanos. Além disso, foi possível estabilizar significativamente a situação e a direção do entroncamento de Kupiansk. Esta é uma estação vital-chave que os ocupantes estão tentando romper. Eles precisam desesperadamente controlar esse componente logístico das forças de defesa da Ucrânia para, aproveitando a curta distância logística, criar nesse setor um agrupamento de ataque que terá como objetivo avançar em direção a Slaviansk e Kramatorsk ao longo do rio Oskol. E claro, não poderia faltar as fake news russas. Mais uma obra-prima dos kremlinistas. Segundo o agrupamento das forças conjuntas, os ocupantes receberam ordens para gravar vídeos encenados, balançando a bandeira tricolor em lugares onde, na verdade, só há pequenos grupos de infantaria. As bandeiras até começaram a ser colocadas nos pacotes de suprimentos que os drones lançavam para as unidades russas na cidade. Pelo menos uma dessas operações já aconteceu. Mas, na verdade, essa ação acabou favorecendo os defensores ucranianos. Para os operadores, ficou muito mais fácil localizar e eliminar o inimigo. Recentemente, os russos receberam uma ordem. Eles começaram a lançar bandeiras e começaram a agitá-las, para mostrar que eles supostamente estão na cidade e para provar que, depois disso, Putin e o Estado-Maior não mentiram. Mas ainda assim, antes disso, essas bandeiras também denunciam bem as posições de onde eles as estão balançando. Por isso, eles acabam expondo um pouco a presença real dos russos nos bairros do norte da cidade, por uma presença fictícia. Isso, aliás, é algo bastante típico da propaganda russa, mas ainda assim. Ao mesmo tempo, os ocupantes se tornaram muito mais ativos na região de Milov, no Oblast de Kharkiv. Lá, o inimigo quer criar uma ampla chamada Zona de Amortecimento, de Milov até Kupiansk e depois até Vovchansk. Ou seja, nos planos do ocupante está a ampliação da zona de presença com o objetivo de criar um precedente para a chamada troca de territórios. Ou seja, eles propõem Kupiansk, o distrito de Kupiansk e Vovchansk, em troca, respectivamente, da retirada das unidades ucranianas das áreas controladas da região de Donetsk. Em Kupiansk, o inimigo continua a usar a tática da terra arrasada. Isso inclui o uso da aviação de combate do exército, que ataca com bombas os bairros residenciais da cidade. Além disso, há o uso do sistema pesado lança-chamas Sontsipiok. É uma arma termobárica que causa destruição em larga escala, cuja utilização é proibida em áreas urbanas devido à sua natureza indiscriminada. Enquanto o exército ocupante procura maneiras de capturar Kupiansk, seus ataques massivos, rotações e pressão constante não trazem o resultado desejado. A maior parte da cidade permanece sob o controle firme das forças de defesa da Ucrânia. Os russos perdem dezenas de soldados todos os dias. A Grã-Bretanha está passando ao ataque. Londres não está mais jogando o jogo da diplomacia. A decisão foi tomada de forma dura e sem hesitação. Bem agora novos Storm Shadow estão saindo das linhas de montagem direto para a Ucrânia, e as equipes das Forças Armadas já se preparam para ataques precisos que vão atravessar as defesas russas. Colunas de Challenger 2 estão sendo posicionadas, e sua chegada à linha de frente será um banho de água fria para o inimigo. Esse é o momento decisivo. Os aliados estão bombardeando a Rússia com uma chuva de ferro paga. Todos os primeiros detalhes sobre isso, não perca, já já! Devido à sua posição fraca na linha de frente, a Rússia está atacando instalações críticas na Ucrânia. Instalações civis, destruição e vítimas entre a população. As tropas russas atacaram instalações de energia em várias regiões no último dia. Os trabalhos de restauração continuam nos locais atingidos. Um aspecto muito importante nessa questão é a ajuda energética do Reino Unido. O país, entendendo a situação, destinou mais de 14 milhões de euros. Putin tenta mergulhar a Ucrânia na escuridão e no frio com a chegada do inverno. Esses ataques covardes não são apenas um ataque à segurança da Ucrânia, mas também uma ameaça à estabilidade econômica e ao crescimento do Reino Unido. Londres anunciou a liberação de fundos adicionais para realizar reparos vitais no setor de energia da Ucrânia, a fim de ajudar os ucranianos neste inverno. A Rússia decidiu tornar a infraestrutura energética civil da Ucrânia um alvo nesta guerra. Agora, enquanto entramos no inverno rigoroso, eles intensificam ataques brutais contra as redes de energia e aquecimento, enquanto Putin tenta intimidar o povo ucraniano.
No entanto, a Ucrânia continua demonstrando uma resiliência excepcional, apesar de todas as dificuldades. O financiamento para a reconstrução garantirá iluminação e aquecimento ininterruptos nas casas dos ucranianos, hospitais e escolas. Somos gratos ao Reino Unido e ao primeiro-ministro Keir Starmer pela contínua ajuda humanitária e energética à Ucrânia e pelo pacote de assistência energética anunciado. Em um contexto em que a Rússia aumenta o número de ataques contra a população civil e a infraestrutura crítica, essa solidariedade é extremamente importante. Londres continua pressionando a Rússia também por meio de sanções. Foi anunciado um novo pacote de restrições ao Kremlin que será implementado gradualmente ao longo de 2026. Isso é uma continuação das sanções contra os gigantes do petróleo dos camaradas de Putin, Rosneft e Lukoil. Esses ataques covardes representam uma ameaça não só para a segurança da Ucrânia, mas também para a estabilidade econômica do próprio Reino Unido. A segurança da Ucrânia é a nossa segurança. Junto com nossos parceiros do G7, estamos lado a lado, apoiando a Ucrânia e superando desafios globais. Desde os primeiros dias da guerra em grande escala, o Reino Unido tornou-se um dos principais parceiros estratégicos da Ucrânia, não apenas fornecendo armamentos, mas também criando mecanismos eficazes de apoio financeiro e institucional. O Reino Unido continuará aplicando de forma decisiva nossas sanções financeiras como parte da nossa resposta mais ampla à invasão bárbara da Rússia. A Ucrânia. O Reino Unido construiu um sistema importante de ajuda militar para a Ucrânia. Financiamento, fundos inovadores, parcerias internacionais, mecanismos de crédito e apoio ao complexo industrial de defesa ucraniano. A Rússia e não a Ucrânia é quem deve pagar pela guerra ilegal de Putin. O uso de ativos russos para fortalecer a defesa aérea da Ucrânia é nosso direito. A segurança da Ucrânia é de importância crítica para nós. O Ministério da Defesa do Reino Unido firmou contratos com empresas para manutenção de veículos blindados, produção de projéteis de artilharia e reparo de armas fornecidas. Esses contratos prevêem a implantação de instalações de reparo em território ucraniano. Foi justamente o Reino Unido que se tornou um dos primeiros países a fornecer armamento de foguetes de alta precisão para a Ucrânia. Uma verdadeira virada de jogo foi a decisão de fornecer mísseis de longo alcance Storm Shadow. Em 2023, o governo britânico anunciou a entrega de mísseis de cruzeiro capazes de atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. O Storm Shadow foi o primeiro míssil de longo alcance recebido pela Ucrânia e foi imediatamente utilizado para atingir alvos estratégicos em territórios ocupados. Neste mês, as Forças Armadas da Ucrânia receberam um novo lote de Storm Shadow. O Reino Unido forneceu às Forças Armadas da Ucrânia equipamentos de proteção, transporte, meios de comunicação, recursos para desminagem, além de assistência na manutenção técnica de equipamentos e na transformação digital. O Reino Unido foi o primeiro país a anunciar planos de fornecer tanques de batalha principais para a Ucrânia. Comparado ao T-80, aqui a estabilização e a ótica são muito melhores. A mira é controlada por botões no painel, parecidos com o joystick. A torre gira 360 graus em 9 segundos. O Challenger 2 manobra, dificultando que os ATGMs inimigos consigam mirar. Ao mesmo tempo, o próprio tanque é muito preciso. Como parte do fornecimento dos tanques Challenger 2, também foram recebidas munições para eles. Os tanques britânicos foram complementados com veículos especializados de reparo e evacuação, o que permitiu garantir autonomia técnica em seu uso. Em 2025, foi assinado um acordo de parceria centenária entre a Ucrânia e o Reino Unido. Esse documento abrangente estabelece a cooperação de longo prazo entre os dois países nas áreas de defesa, economia, energia, justiça, ciência, cultura, educação, saúde e política social. A ajuda do Reino Unido é de longo prazo. Por isso, sempre podemos contar com o apoio de um parceiro confiável. Urgente, parece que está prestes a acontecer um golpe na Rússia. Apenas ontem estava acontecendo a exposição do general Gerasimov e já hoje está no centro das atenções o chamado arquiteto da agressão russa, Patrushev. É ele quem está por trás dos planos das operações militares, controla as estruturas de poder e dita o ritmo do medo e da pressão dentro do país. Na verdade, ele faz isso por muito dinheiro. O exército luta, mas o dinheiro vai parar nos bolsos deles. O círculo mais próximo engana o Putin. Quando vai chegar o tão esperado momento em que a cúpula da Rússia finalmente vai desmoronar? Sobre isso e muito mais, você vai ver na matéria em apenas alguns segundos.
É assim que a gente bebe. Achamos uma poça na trincheira e estamos pegando água. Olha quantas sanguessugas. Então a gente bebe do jeito que dá, depois a gente vê o que faz. O comando nos abandonou. Já foi 2 meses que estamos sem comida, sem suprimento, sem munição, sem bala, sem nada. A gente só fica sentado em algum lugar e nem todos estão aqui. Levem a gente com vocês, tipo assim. A gente não pode nem avançar, porque não temos nada para comer. E também não podemos sair, porque não vão deixar a gente passar pela fronteira. O povo russo sofre até mesmo na retaguarda. As contas de serviços públicos continuam chegando direitinho, para que o caixa da máquina de guerra seja abastecido. Não há economias limpas. A iluminação pública da cidade militar está ausente. As estradas na cidade militar deixam muito a desejar. Isso acontece enquanto os camaradas de Putin ficam mais ricos. Como lidar com isso? Para isso, basta fazer belos discursos de propaganda nas telas para os russos. Os fatos históricos mostram claramente que o afastamento da Rússia das margens do Mar Negro sempre foi considerado de grande importância e relevância ao longo do tempo, na política anglo-saxônica, como uma das tarefas principais. A família do principal aliado de Putin, Mykola Patrushev, ex-diretor do FSB, secretário do Conselho de Segurança por muitos anos e uma das pessoas mais influentes na hierarquia de poder russa, está vivendo a melhor fase da vida. A família do principal chefe da KGB da Rússia possui imóveis avaliados em quase 14 bilhões de rublos. Claro, é preciso. Uma abordagem abrangente. Estamos falando de um grande projeto. Essa impressionante coleção de imóveis de luxo está cuidadosamente distribuída entre os parentes. E especialmente generosa entre aqueles que formalmente não têm nenhuma ligação com as declarações. A que ninguém descubra. Mas os jornalistas investigaram e divulgaram tudo. O plano é de 25 bilhões de dólares. Até hoje, esse valor já foi ultrapassado. Quase metade dos ativos está registrada em nome da Marina. Artemiva é esposa de Dmitry Patrushev. Ele é filho dele e ela conseguiu dar à luz 5 filhos para Dmitry. Marina não é legalmente esposa. O que, na verdade, é vantajoso para o Patrushev Jr., porque quando ele apresenta suas declarações de ativos e propriedades, nelas, consequentemente, não aparece nada do que está registrado em nome de sua parceira secreta. Artemiva cresceu em um típico apartamento de 1 quarto em Khrushchevka, em Elektrostal. Ela trabalhou em cargos comuns até que, em 2009, aconteceu um encontro que, para dizer o mínimo, mudou o rumo da sua vida. São mansões em Moscou e apartamentos com vista para o Kremlin. Já no ano seguinte, ela se tornou diretora de um canal de moda. E pouco depois, o bilionário Igor Kisayas, o mesmo que é o carteira da família Patrushev, transferiu para ela uma participação na World Fashion. Uma sorte empresarial fora do comum, não é mesmo? Desde então, os negócios de Artemivia cresceram rapidamente, assim como seu patrimônio imobiliário. De 2 apartamentos em frente ao Kremlin. De terrenos que valem centenas de milhões em bairros de elite como Serebrany Bor e Istra. Além de um escritório e um imóvel nos arranha-céus do Moscow City. Em 2021, ela teve tanta sorte que conseguiu um financiamento imobiliário com juros de apenas 2% ao ano no Rosselkovsbank. O presidente do conselho de supervisão desse banco, claro, era, por pura coincidência, seu companheiro. Antes de tudo, é importante entender que garantir a segurança contra ameaças é um processo contínuo. Cerca de 4 bilhões a mais estão registrados no nome da primeira esposa de Nikolai Patrushev, Helena. Mais alguns bilhões para a esposa do filho mais novo de Andrea. Concessão da Medalha de Lealdade à Marinha Russa, pelo presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. Vladislav? A família sempre foi muito importante para o nobre Patrushev. Afinal, são eles que escondem seus bilhões ganhos com sangue. Tomei a decisão de realizar uma operação militar especial. Patrushev é uma das pessoas mais confiáveis de Putin desde os tempos de São Petersburgo, nos anos 90. Ele é adepto de soluções de força. Primeiro, isso não foi uma explosão. Em segundo lugar, não estava previsto e acho que não fizeram de forma muito clara. Foi um exercício, lá tinha açúcar. Nikolai Platonovich é considerado um dos principais responsáveis e um dos que ajudou a moldar o próprio Putin que conhecemos hoje. Não esquecemos ninguém nem nada. Nikolai Patrushev apoia a política de Putin, ajuda ele a saquear a Rússia.
É Patrushev quem está alimentando Putin com as mesmas mentiras que escondem a realidade dos acontecimentos e das mortes na frente de batalha. É aqui que mostramos o nosso melhor. Eu tava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. Enquanto isso, não se esquece de se inscrever e curtir. Até a próxima!